Estamos de volta com o nosso programa nessa segunda hora para você e está na hora da entrevista do dia, que a gente sempre traz aqui um convidado ou uma convidada especial e um tema que está sempre em voga, todo mundo comentando. E nós tivemos aí no dia 25 de maio, foi celebrado o Dia da Indústria, né? E uma data que faz a gente ter um olhar diferenciado para a indústria, principalmente no Espírito Santo. São as suas dores, seus desafios, são realmente um avanço que nós precisamos ter para nos continuarmos competitivos e de uma maneira muito vigorosa para todo o cenário nacional, até dizer pelo cenário internacional. Vamos falar um pouco da situação da nossa indústria e a sua tecnologia, as inovações, falando com Júnia Pimentel, que é diretora de tecnologia da Industrial. Júnia, muito bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, e você? Bem demais, é um prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser interessante a gente falar um pouquinho sobre a tecnologia que está acontecendo aqui no estado, né? O pessoal acha que transformação digital e IA está tão longe, né? É ChatGPT em outro lugar, aqui não tem. Mas bom que hoje a gente vai desmistificar isso aqui um pouquinho. Bem, e como está a nossa indústria nessa questão da tecnologia? Ainda carece de se adaptar, carece de estar antenado com o que o mundo está conversando, o que o mundo está falando? Olha, a gente está no caminho. Eu não acho que está carente, vamos dizer assim, porque para a gente empregar a tecnologia, o que a gente precisa para trazer tecnologia para a indústria, isso a indústria já tem, é desde sempre, não é de agora, né? Então, hoje a gente está aí vendo, por exemplo, cada indústria que a gente tem aqui no estado, não só aqui, todo mundo tem um núcleozinho de inovação já ali presente. A gente tem o Findes, por exemplo, ajudando bastante, trazendo muito edital de inovação aberta. Então, a gente não só está propondo tecnologia, como a gente vê a procura por tecnologia. Então, eu poderia dizer que a gente não está atrás assim lá de fora, não. A gente está fazendo bonito aqui dentro de casa também. Até porque a gente tem alguns fomentos interessantes por parte do governo, incentivando a iniciativa com startups, hub, que vem fomentando vários segmentos da indústria. E você está exatamente nessa área da tecnologia. E qual o ponto que o IA já está introduzido dentro das indústrias aqui capixabas? Então, quando a gente fala de IA, eu acho que é até um pouco romântico, né? Então a gente pensa o pessoal o dia inteiro, ChatGPT, ou então robô fazendo o que a gente faz. E não precisa estar nesse nível para ter IA. Eu acho que esse é o ponto. Então a gente tem muita indústria aqui no estado que já tem IA aplicada. E quando eu falo de IA aplicada, é IA com valor estratégico de negócio. Sim. Então a gente já tem bastante aqui. E seja a predição de uma anomalia, uma predição de falha, até uma predição de algum KPI industrial. E muitas vezes até, por exemplo, no nosso caso, a gente tem algumas indústrias aqui no estado que já tem, por exemplo, o software de manutenção industrial. Aquilo que normalmente era moroso, muito manual, que, poxa, imagina um cara que vai pegar, uma moça, que vai pegar, por exemplo, uma planilha com 10 mil linhas. E eu preciso pegar essas 10 mil linhas e transformar isso no melhor cronograma possível de manutenção que tem que acontecer toda semana. E IA já faz isso. Sim. Então, tudo aquilo que é muito moroso, repetitivo, manual, cabe IA. E já tem muita indústria aqui dentro utilizando, com a gente, inclusive. Então, o IA tem que ser entendido que ele é uma ferramenta a mais para que o ser humano consiga agilizar, que levaria muito mais tempo para fazer. É igual, deixa eu falar, até da calculadora, né? Porque ele somava na ponta do lápis, quando veio a calculadora, tudo transformou, né? Exatamente. E, assim, uma coisa que eu gosto muito de falar é que tem uma coisa que a IA não tem que a gente tem. Inteligência emocional. Exatamente. Inteligência emocional, o poder de decisão. Então, eu vejo a IA no geral, não só a IA, mas ferramentas de dados em geral, como excelentes auxiliadores da tomada de decisão. Mas quem toma a decisão é o humano ainda. Então, a gente entra para poder, às vezes, fazer um trabalho, como eu falei, manual e repetitivo, de uma maneira otimizada, que não é que o operador vai ser ruim, não consegue fazer algo automatizado e otimizado. Não é isso. É humanamente impossível você fazer algo otimizado. Então, a gente gera o bruto e o ser humano analisa. Então, não é tão, meu Deus, a IA vai dominar o mundo. Talvez domine, mas não dessa forma que a gente está pensando, que a gente tem medo. Certo, e a gente tem que também quebrar alguns paradigmas, a cultura também, porque não é fácil chegar de hoje para amanhã e falar para aquele que está na indústria trabalhando. Primeiro que ele já pensa que vai perder o emprego. Segundo, ele já teme aprender porque pode ser mais uma carga para ele. E como quebrar essas barreiras e mostrar para aquele trabalhador que faz até o serviço braçal de que o IA é uma ferramenta que vai facilitar muito a vida dele e até da empresa? Essa eu acho que é uma das perguntas que mais me fazem, para ser honesta, e ela tem todo sentido.
Eu acho que não necessariamente a IA é o problema. Quando a gente trata de qualquer mudança cultural, isso é doloroso. Então, por exemplo, antigamente tinha o emprego de telefonista. Sim. E aí, beleza, chegou tecnologia. Então tem todo esse paradigma de se eu tenho que mudar a forma como eu trabalho, ou se eu tenho que fazer alguma outra capacitação para mudar a forma que eu trabalho, isso é difícil, não necessariamente é ruim. Então tudo que é mudança cultural é um dificultador. Contudo, o que a gente faz? Eu vou falar minha realidade, o que a gente busca fazer para poder contornar esse problema. A gente trabalha junto. Então, para poder, não falo só de IA, falo de qualquer tecnologia, para dar certo, para poder ter aderência, primeiro, tem que ter alinhamento de visão estratégica, alinhamento de visão a médio e longo prazo. Então, por que isso aqui vai ser importante para mim? Então, onde isso vai me ajudar? E qual que é a melhor forma de fazer isso? É realmente, poxa, cheguei lá no primeiro dia, vamos propor um projeto para a indústria X. Eu vou chegar lá, eu vou olhar para o operador, que é o cara que vai usar a ferramenta, não só ele, óbvio que os gestores, a liderança. Sim, os CEOs e tudo. Mas aquele que está ali na realidade, na rotina, a gente vira para ele e fala, cara, vem cá, o que você mais sofre aqui hoje? Qual que é a sua dor? Então eu acho que o trabalho a 4 mãos faz ter um pouco mais de aderência e um pouco menos de medo. E eu acho que é a melhor forma de a gente trabalhar para conseguir realmente impulsionar essa transformação digital. Bem, como você colocou, não só o braçal ali, o CEO, aqueles que são gestores, também tem que estar antenado e ver a importância disso, porque às vezes tem um projeto espetacular para a indústria dele, para a empresa dele, mas aí ele não consegue captar a importância daquilo e aí quer que o braçal entenda. Como vocês trabalham isso no dia a dia, o convencimento para os gestores de que a transformação industrial, as tecnologias estão aí, realmente não podem ser ações isoladas. Então, eu acho que são 2 abordagens diferentes. Então, como quando a gente está em chão de fábrica, por exemplo, a gente realmente busca o trabalho a 4 mãos e estar junto, ter o sentimento de pertencimento, de aquilo ali não foi a Ju e a indústria o que construiu, fomos nós que construímos. Já para nível de gestão, a gente tem que ter as pessoas-chave do negócio juntas. E nível de gestão, querendo ou não, é quem compra a ideia e faz funcionar. Quem faz ali realmente implantar, vamos dizer assim, né? Então, uma boa estratégia para a gente trabalhar junto é sempre buscar KPIs que fazem sentido para a realidade de negócio. Então, não adianta eu te falar que, olha, essa minha curvinha aqui que eu estou fazendo a predição está com um erro baixinho. Tá, e aí? O que isso é? Como eu consigo traduzir aquela métrica, vamos dizer assim, da academia, aquela métrica do modelo para o modelo de negócio estratégico? Então, é realmente tentar traduzir em número palpável, número real. Como isso no meu dia a dia vai melhorar minha produção, minha eficiência, como eu vou conseguir ficar pau a pau com a concorrência, que isso é importante também. Então, a gente tem que conseguir falar as 2 línguas, né? Eu acho que esse é o principal trabalho da gente, quando você trabalha em IA e indústria, não é só sentar na cadeira e ficar fazendo modelo de machine learning o dia inteiro ouvindo música, quem dera. A gente realmente tem que saber transitar entre todas as áreas e mostrar valor. Então, o modelo é o último caso que a gente consegue abordar ali. Vamos realmente trazer valor para o negócio. É possível, com a inteligência artificial, detectar alguns problemas ou até buscar soluções que o gestor não está conseguindo enxergar dentro da empresa dele, dentro da indústria dele? Vários. Eu ouso dizer que muitos. Como eu falei, quando a gente vem para o setor industrial, isso inclusive é algo interessante. A gente não está colocando IA na indústria porque é hype e é legal. Pô, é legal, eu adoro, eu trabalho com isso. Mas a gente traz IA para a indústria justamente porque é o cenário perfeito para aplicar IA. Quando a gente, vamos assim, humano olhando para os dados de uma indústria, imagina o tanto de sensor que tem, às vezes sensor coletando informação segundo a segundo. Como que eu olho para essa planilha gigantesca, que às vezes o Excel não vai abrir, de tão pesado que é? Como eu consigo olhar para isso tudo e extrair uma informação valiosa? Humanamente falando, é muito difícil. Agora, quando eu trago IA, o cenário de um amontoado gigantesco de dados e a falta de previsibilidade é o cenário perfeito para aplicação de tecnologia, sim. Então, a gente consegue mapear a partir de algumas análises estatísticas, por exemplo, quais são as variáveis mais importantes daquele negócio. Muitas vezes o cliente vai falar com a gente, eu sempre olho para esse grupo de variáveis aqui. E não necessariamente são as variáveis mais importantes. Vai ter uma ou outra que ele não consegue olhar por causa desse amontoado gigantesco. Então, a IA vem realmente para contribuir com aumento de previsibilidade em um ambiente que ele é realmente volátil, ele está sujeito a diversos problemas que podem acontecer. Tem processo industrial que, se está chovendo, acabou tudo. Realmente vai interferir, né? A umidade vai interferir. Sim.
Então a gente está aí para realmente conseguir cercar o máximo possível de informação e transformar dados em informação valiosa. Eu vi dados de uma indústria lá no Japão, exatamente com essa questão do IA. Eles, no final, tem aquela avaliação da qualidade do produto que foi definido. Eles tinham assim, uma margem de 15% dos produtos eram descartados depois de fabricar todo o processo. Ou vendiam mais barato para alguém, ou simplesmente tinha que descartar, porque não passava no controle de qualidade. Hoje caiu para 1,2%, por causa do IA. Essa tal de IA é boa mesmo, né? É boa, né? Não estou aqui contando mentira, não, né? Mas é mesmo. Realmente eu fiquei abismado por como ele que no final, porque naquele todo o processo, como você falou, vão detectando possíveis falhas. E ali já corrige automaticamente. Não precisa chegar lá no final para dizer, isso aqui não deu certo. Quando a gente fala de aumento de previsibilidade de processo, é exatamente isso. A gente faz isso a gente fez um projeto com a Arcelor que é nessa ideia. Não sei se eu posso falar o nome de empresa aqui. Posso? Posso, né? Sim. Fechou. Beleza. Então a gente fez um projeto com a Arcelor que é para fazer predição de um evento muito crítico nas coquerias. Sim. E aí a gente conseguia fazer essa predição com horas e horas de antecedência. E qual que é a importância disso? Lá na frente, no caso que você citou, beleza, a gente vai ter menor quantidade de produtos com a qualidade inferior do que o esperado. E nesse caso, a gente consegue oferecer, por exemplo, tempo hábil para manobra operacional. Então eu vou evitar um problema que pode me deixar a minha indústria parada horas e horas, e isso vai ter... Você imagina o quanto que custa. E aí a gente consegue adicionar isso. Lógico, até uma placa de aço que sai errado. Eu preciso. Nada de cortar, sai tudo errado. Nesse caso, por exemplo, quando tem um engaiolamento de forno, o forno fica parado. Imagina um forno de coqueria parado. Sim. O coqueiro não alimenta alto forno. Exatamente. Então, é realmente tentar adicionar previsibilidade independente da forma, né? Exatamente. Então, quer dizer, a importância de se ter IA, mas é importante também que todo o contexto seja apresentado de uma maneira conjunta em toda uma indústria. E você faz treinamento, você aplica esses treinamentos, já que você está em frente à industrial, que é uma hub, né? A gente é uma startup Inditec aqui do estado. A gente fica dentro do hub da Base 27 e a gente veio de um spin-off, né, da Evo em 2020. E aí a gente costuma fazer alguns videozinhos, a gente tenta publicar vários artigos, a Camila do marketing está aqui, e ela publica vários artigos pra gente. E de vez em quando me chamam para dar entrevista, eu venho aqui e falo um pouquinho. Isso daí. Vocês estão atuando só aqui no Espírito Santo ou estão com contatos nacionais e internacionais? Rapaz, a gente está em bastante lugar. A gente está bastante lugar. A gente tem muitos clientes fora do estado. Fora do país a gente está flertando, né? A gente não conseguiu ainda nenhum cliente no fora do país, mas não quer dizer que a gente não vai conseguir. E aqui no estado a gente está com o Samarco, a gente já fez alguns projetinhos com a Vale, com a Arcelor, então a gente tá por aí. Tem bastante gente que conhece nosso nome já. Exato, é importante até pelas conexões internacionais. A FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, sempre faz esse intercâmbio, né, das startups aqui do estado, com as nacionais, com as internacionais, para tentar realmente linkar esse trabalho que vocês fazem. Eu acredito que nós vamos ter realmente um crescimento muito grande. Não tem volta, né? Quem pensa, isso não vai acabar, isso aqui não existe. Se não tem volta, é só a tendência mesmo de crescimento, só ganha a nossa área de inovação, até porque a gente tem aqui no Espírito Santo o FUNCITEC, né, que é o Fundo de Incentivo à Ciência e Tecnologia, e vocês estão realmente num caminho muito interessante. Agora, a indústria do Espírito Santo, em relação à indústria do Brasil, em termos de competitividade com a inovação, nós podemos estar em que patamar? A gente está no topo. Não, o Espírito Santo está muito bem. Eu acho que, como eu falei, alguns editais de inovação aberta que eu acho que o FindesLab traz são muito bons para justamente trazer as startups para próximo. A gente tem o Inovice, por exemplo, na Arcelor, que, cara, eles são maravilhosos, eles realmente conseguem aproximar a gente da operação geral. Então, o Espírito Santo está muito bem. As indústrias que a gente tem aqui no estado são indústrias gigantescas. Então, quando eu digo que a gente está no topo, pode acreditar. A gente realmente está ali no top 5, com certeza. O FindesLab da Findes é fantástico, né? Um trabalho extraordinário. Fantástico. E isso coloca realmente a gente no destaque, né, nacional. E servindo de exemplo para outros estados que eu já vi aqui, quando eles fazem eventos. E Federação de Indústria de outros estados vindo aqui buscar know-how, né? Isso que é importante. Eles realmente conseguem aproximar a gente o máximo possível, porque realmente se chegar com uma startup ali, a galera nova querendo, quero te oferecer um produto na indústria, não é assim que funciona. A gente tem que ter alguém para fazer o meio de campo, vamos dizer assim.
ou vem alguém realmente, algum gerente de uma área que procura a gente, ou normalmente vai ser realmente a galera da inovação, né? Então o FindsLab é incrível. Eu acho que o nosso principal produto hoje na empresa de IA, ele surgiu de um edital de inovação aberta do FindsLab, em parceria com eles, então a gente é muito grato. Então, e aí vamos voltar agora para a questão da gestão, né? Ao mesmo tempo, antes para as indústrias, né, as empresas em geral, para ter aí um profissional qualificado, de conhecimento geral, pagava curso, viajava para todos os lugares e gastava com curso, e às vezes quando o gestor aprendia, um servidor já estava contratado pela outra empresa, aí via aquela guerra, um aprendia, ensinava, mas depois ia para outra indústria. Hoje tem a liberdade de escolher startups, escolher realmente a mente jovem, a mente conectada com o que está aí. Isso aí, o que reflete na sua profissão, reflete no seu grupo de profissão, no seu setor, na sua visão? Então, a ideia de contratar uma startup, eu acho ela bem interessante até para a indústria. Por quê? Quando a gente entrega um modelo, uma tecnologia, muitas vezes a gente precisa também da sustentação dessa tecnologia. Então, isso teria como consequência a indústria ter que contratar, por exemplo, uma equipe de cientistas de dados gigantesca, pessoal de engenheiro de MLOps, engenharia de dados, então, arquitetos de nuvem. Então, para eles, realmente, olha, é uma galera que vai me entregar um bom serviço, obviamente, se estiver alinhado com o que eu preciso, e a galera que também vai dar sustentação. Então, vamos dizer assim, é menos uma dor de cabeça para a indústria. Óbvio que eles têm também a equipe de TI lá dentro, que sempre está junto da gente, mas vamos dizer assim, é uma mão de obra bem qualificada que eu consigo contratar sem precisar fazer aquele processo seletivo gigantesco, de capacitação interna da indústria. Então, para a gente é muito bacana porque eles estão abertos a ter essa parceria. Por isso que eu sempre falo que é trabalho a quatro mãos. A gente não desenvolve uma solução para a indústria, entrega e vai embora. Eu passo uma semana lá dentro só para aprender processo. Então, dali até a gente entregar o produto, tem um pós-venda também. Então, para a gente ter essa abertura e eles entenderem que, pô, já tem a galera pronta ali, é de muito valor. Certo, você que é especialista, então é muito interessante, eu gostaria que você ouvisse isso daqui, ó. Esse é o jingle da rádio. Só para você dar uma relaxada na entrevista. Já tô tranquilo. É você conectado o dia todo dia, com música, esporte e notícia, de manhã à noite, sempre ao seu lado. Esse hoje é seu aliado, o portal, o rádio e o jornal. Esse hoje deixam você antenado, com que te move, informação que faz a diferença. Notícias com total transparência. Viver informado é ter poder de ação. A boa música envolve emoção. Esse hoje faz a diferença no seu dia a dia. Então a gente te conecta. Só para dizer, a letra é minha, mas a canção é IA. Rapaz, o pessoal é bom mesmo, né? Viu? Realmente a letra, quem eu tive a honra de fazer, e gravado exatamente no sistema de IA. E ficou muito bom. Obrigado. Para as pessoas entenderem, as vinhetas da rádio são todas feitas em IA, né? Que a gente testou uma nova tecnologia, já que a gente é uma rádio web em todo o planeta. E aí, ó, algumas vinhetas, ó. Rádio S. Hoje, Rádio S. Hoje E essa passagem. programa Manhã é S. Hoje com Jair Oliveira. Jair Oliveira. Então, quer dizer, apresento para você as nossas artes aqui de IA, que a gente tem o maior prazer em produzir, fazer uma rádio viva e antenada com tudo. Por isso que eu mostrar a importância, que o ouvinte às vezes, bom, mas IA começa a ficar assustado. Não, você pode criar várias coisas, né? Se não tivesse você, nada disso teria sido criado. Eu acho que é um bom exemplo, né? Você tem que dar uma ferramenta para o IA trabalhar, né? Exatamente. E ele desenvolve. Eu achei isso muito legal, fazer uma rádio totalmente com a sua plástica artística toda em IA, porque a gente está antenado, modernado, essa é a nossa proposta, né? E foi muito legal. Aí o nosso diretor Carlos Alberto Coutinho nos deu a liberdade de criar. Então, tudo que a gente faz, as vinhetas, chamadas, tudo IA, todos os programas, né? Então, quer dizer, mostrando que é possível cada um fazer. Antes, para você fazer
um jingle desse, você tinha que contratar um compositor, contratar 30 músicos, mais um estúdio, mixagem. Hoje você tendo uma letra, compôs, você faz em questão de minutos. E o interessante é que você ainda consegue modificar. Você tem esse prompt salvo, você Sim. tem a letra salva. Quero mudar um pouquinho por causa de uma temática de festa junina. Isso. E aí você consegue mudar rapidinho com esse prompt salvo e fica nessa mesma linha. Eu, quando aprendi a fazer isso, eu comecei a fazer homenagens a aniversariantes, casamento, para a família. Então, assim, começou-se um monte de pedidos. Conta a história do meu avô, conta a história do meu casamento. E fui fazendo. Aí as pessoas acabaram identificando, a gente vai fazendo. E é muito interessante, porque às vezes as pessoas se emocionam, você começa a contar a história dela em música, a pessoa desaba, né? Então, acho que exatamente deve ser isso. A indústria, quando o gestor veio, ele criou uma indústria na cabeça dele. Quando ele vê que as coisas estão fluindo de uma maneira muito além daquilo que ele pensou, ou de uma maneira muito mais simples, ele consegue, acho que, se emocionar, incentivar, investir mais e procurar cada vez mais fazer com que a empresa dele tenha um produto de maior qualidade, né? Exatamente. É isso aí. Muito obrigado por falar com a gente. Foi um prazer. Prazer foi todo meu. Volte mais vezes. Eu acho que é um tema que deveria a gente ter quadro todo dia aqui de falar de IA, porque cada dia tem inovação. Hoje a gente tem arte, tem música, tem vídeos. Hoje é fazer vídeo em IA, transformar em imagem. Agora está um monte de bonequinho, agora os reborns aí estão aí, todo mundo fazendo uma arte, transformando cada dia o nosso visual. As redes sociais estão realmente invadidas de IA, porque tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Tem o deepfake aí, que utilizam imagem para acabar deteriorando a imagem de outros. Também tem que ter muito cuidado. Né? Não só com isso, assim, eu acho que apesar de tudo que é muito bom, a gente tem que ter muito cuidado e ter um consumo consciente de IA, né? Porque a gente está ali brincando com o chat GPT e tudo, mas isso também tem um custo. Sim, e tem como? um valor energético muito alto. A gente tem que... Eu vi que teve uma época, eles estavam fazendo uma pesquisa sobre quanto de energia que gasta o obrigado chat GPT, sabe? Sim. Então, tem que ter um consumo consciente e tomar cuidado com tudo que você vê na televisão, ou na televisão, na internet, que seja, porque hoje em dia, como você bem disse, tem deepfake. Então, o que você está vendo ali pode não ser realmente isso que você está vendo, sabe? Pode não ser real. Exato. Há informações, inclusive, que existe o lado oculto da Lua, que todo mundo está tentando chegar, mas diz que a China já tem lá porque ela tem hidrogênio 3, que é a grande fonte de energia, que é para sustentar todo esse sistema de IA que existe, porque o consumo de energia é gigantesco. É gigantesco. Mesmo. Então, a gente tem que analisar e as pessoas têm que entender que, apesar de toda a tecnologia, uma coisa não pode faltar, a ética, né? Ética e realmente é consumo de consciente, eu acho. Mas qualquer produto a gente tem que ter um consumo consciente, né? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pelo carinho de estar com a gente aqui. Eu quero registrar também o nome da sua empresa novamente, que é a Industrial. Júnior Pimentel, diretor de tecnologia da Industrial. Muito obrigado. As portas estão sempre abertas, tendo novidade, coloca a sua assessora de marketing para falar com a gente. Pode deixar que eu vou perturbar a Camila. E precisando também, você já tem meu número. Tá certo. Fechou? Muito obrigado, querida. Foi um Valeu, bom prazer dia. enorme ter aqui no nosso programa, dizendo realmente o que está acontecendo de bom para todos nós aqui no Espírito Santo. Eu estou feliz da vida, cara, com tudo que nós estamos vivenciando nesse momento no Espírito Santo. O setor Você industrial está conectado. está conectado comigo. Você ligado na gente. Sim. Com a Rádio SOG. Vamos juntar Shakira e Rihanna? Então vamos fazer uma graça aqui com ela.